Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no YouTube. Bem-vindo para você que já me conhece, que já me acompanha, que está aqui toda quarta-feira. Bem-vindo para você que ainda não me conhece. Meu nome é Igor Nehister, eu sou nutricionista e diariamente eu entrego em diferentes plataformas conteúdos com alto embasamento científico, mas de uma forma prática para que você consiga aplicar esse conhecimento no seu dia a dia de consultório e dessa forma entregue resultados ainda melhores de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. Então estamos oficialmente de volta com as aulas semanais. Eu tinha parado algumas semanas por conta de eventos. Tudo mais, o que importa é que estamos de volta com a aula 97. Tema dessa aula, galera, como ajustar as calorias e alavancar o emagrecimento nos pacientes sem resultados. Então, em outros momentos, eu já trouxe aqui resultados de pacientes, estratégias que eu utilizei para que os pacientes de fato alcançassem resultados, mas hoje o cenário vai ser um pouco diferente, né? E é um cenário também muito comum no dia a dia de consultório, que é quando o paciente retorna para a consulta sem resultados, ou até mesmo em uma situação pior do que ele estava na consulta anterior. Então, trazendo aqui um caso real, esse caso aqui é real, as imagens são fictícias, mas os dados são reais, e o que aconteceu com esse meu paciente, galera? Ele tinha esse objetivo de emagrecimento, tem até hoje. Então, na consulta anterior, ele tem essa idade, né? Essa altura, ele estava com 97,5 quilos, cálculo do gasto energético, né? Gasto energético diário, 2.710 quilocalorias. E aqui, galera, eu não vou entrar especificamente sobre as fórmulas que eu utilizei para chegar nesse gasto energético, tudo bem? Isso aqui é um tema para outra aula, eu ensino sobre isso lá dentro da formação Escola da Nutrição Esportiva, mas a gente vai partir do princípio que esse paciente ele tinha um gasto energético diário de 2.710 calorias. Colocando esse paciente em déficit calórico para que ele, de fato, emagrecesse, né? A base do emagrecimento é sempre o déficit calórico, ele estar gastando mais calorias, né? Associado com a adesão, né? Não adianta a gente só prescrever uma dieta de déficit calórico se esse paciente não tiver uma boa adesão a esse plano alimentar. Então, esse paciente ele tinha um gasto energético de 2.710 calorias por dia e eu prescrevi uma dieta de 2.200 calorias, estabelecendo assim um déficit de 500 calorias por dia, certo? Na consulta subsequente, olha só, galera, esse paciente retornou com 100,7 quilos, tá? Ou seja, ele ganhou um peso importante no intervalo dessas consultas. Então, obviamente, a gente tem que mexer também nesse cálculo do gasto energético, já que a composição corporal desse paciente mudou, e calculando esse novo gasto energético do paciente, a gente encontra ali 2.750 calorias por dia. Vale destacar aqui que ele não teve nenhuma alteração importante na rotina de atividade física, tá bom? Na rotina de treinos, mas ele teve um ganho de peso importante. E eu deixei essa lacuna aqui da dieta em branco, porque é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. O que nós podemos e devemos fazer em situações como essa para que esse paciente de fato desbloqueie esse emagrecimento e comece a perder peso, né? Comece a perder gordura, já que é esse o objetivo principal do nosso paciente aqui na tela. Beleza? Informações importantes, tá? Sempre quando o seu paciente ele chegar nessa consulta de retorno sem resultados ou então em uma situação desfavorável em relação a um momento anterior, que é bem o caso que nós estamos conversando aqui hoje, a gente tem que entender e ouvir do nosso paciente o que aconteceu, né? A justificativa para isso, tudo bem? Então, no caso desse paciente, o que ele relatou para mim? Que ele fez muitas refeições fora do plano alimentar por conta da rotina de trabalho. Vamos entender isso aqui melhor, galera. Nosso paciente, ele vai ter ali o plano alimentar dele, a gente consegue estabelecer dentro desse plano alimentar alguns momentos de refeições livres, né? Obviamente de forma controlada, para que ele não exceda a proposta do déficit calórico ali semanal, mensal. Então a gente consegue trabalhar com refeições livres sem prejudicar o resultado do nosso paciente. O que aconteceu aqui, nesse contexto, foi que esse paciente fez mais refeições livres do que estava proposto no plano alimentar. E o porquê disso? Porque esse paciente, especificamente nesse caso, a rotina dele de trabalho envolve, né, em diferentes momentos da semana, almoçar com o cliente.
Então ele trabalha com vendas e dependendo da venda que ele vai fechar, ele sai para almoçar com o cliente e fica muito difícil manter o plano alimentar, uma vez que ele, boa parte, né, ele pede uma comida à la carte, né, divide ali o prato com o cliente. Então ele mencionou para mim que isso foi algo que fugiu bastante da proposta, fugiu da realidade dele, ele não tinha essa rotina antes, naquele primeiro momento, e como é uma questão de trabalho, algo que ele relatou que não vai conseguir evitar nas próximas semanas, a gente tem que fazer os ajustes baseado nessa realidade, beleza? E uma outra observação importante, tá bom? Quero que vocês gravem essa segunda informação. Esse paciente relatou que estava sentindo muita fome, beleza? Dentro desse plano alimentar, a fome estava controlada, tudo bem? Mas é um paciente que geralmente ele sente muita fome, tem muito apetite, e essa informação vai ser importante. Primeiro ponto que a gente tem que entender aqui, galera, o que aconteceu? Né? O que aconteceu para esse paciente ter ganhado peso? Esse paciente estava em superávit calórico, né? Então, eu fiz um cálculo para ele de déficit calórico de 500 calorias por dia, só que esse paciente, durante esse intervalo entre as consultas, esse intervalo de 30 dias, ele estava em superávit calórico. Como nós já entendemos, né, no slide anterior, ele fez muito mais refeições livres do que o proposto, tudo bem? Mas a base aqui que eu quero que vocês entendam é que esse paciente ficou em superávit calórico, consumindo mais calorias do que ele estava gastando, certo? E aqui alguns podem pensar, mas Igor, será que ele não ganhou massa muscular? Será que não foi esse ganho de peso não foi relacionado com o ganho de massa magra? E a resposta é que não, galera. Por quê? Como a gente calculou um déficit calórico, como esse paciente, seguindo a dieta, ele estava em déficit calórico, realmente isso vai levar ele à perda de peso. Ele pode até, se for no caso um paciente destreinado, ganhar massa magra, tudo bem, perder gordura e chegar nessa consulta de retorno com os resultados semelhantes, com um peso total semelhante, mas nunca mais pesado do que ele estava, até porque ele estava em déficit calórico, beleza? Então esse paciente, sim, ele ficou em superávit calórico durante esse intervalo de tempo. E aterrissando, colocando isso em números, né? Como que ficou esse gasto energético semanal e essa ingestão semanal? Primeiro, de acordo com o gasto energético dele diário, ele teve um gasto energético semanal proposto ali de 15.400 calorias. Ou seja, esse paciente, por semana, ele gastava 15.400 calorias. Beleza? Desculpa, ele ingeria 15.400 calorias e o gasto dele semanal era de 18.970 calorias. Então, esse paciente, né, ele gastava quase 19.000 calorias por semana e a proposta da ingestão calórica era de quase 15.500 calorias, gerando dessa forma um déficit calórico semanal, e isso já contabilizando as refeições livres. Então, seguindo ali a rotina de treinos, seguindo o plano alimentar corretamente, fazendo as refeições livres de forma adequada, esse paciente ele está em um déficit calórico semanal de 3.570 calorias. Resultado bem ok pensando no emagrecimento, certo? E aqui, galera, eu já estou trazendo os dados de uma forma mais lúdica, tá bom? Não interprete isso aqui como uma fiel realidade. Eu trouxe esse contexto clínico, mas as explicações que eu vou dar aqui realmente de uma forma mais lúdica para que vocês entendam melhor. Então não se apegue exatamente aos números especificamente, eu quero que vocês entendam a ideia principal, beleza? Então esse paciente, ele estava, a proposta é que ele ficasse em um déficit semanal de 3.570 calorias. E agora, Igor? E agora que esse paciente meu, ele tem que fazer essas refeições por conta do trabalho, então isso está acima do que eu calculei, como que eu posso reverter essa situação, uma vez que ele não vai poder interromper essa rotina de trabalho e esses almoços executivos? Vamos lá. Primeiro ponto, o que a gente pode fazer nesse caso aqui específico? Aumentar o déficit calórico, certo? Primeira estratégia que a gente pode adotar aqui, eu não estou falando que essa vai ser uma regra exata em todas as situações, mas um primeiro caminho interessante aqui seria aumentar o déficit calórico. Então, vamos lá. Com um gasto energético diário de 2.710 calorias e uma ingestão energética diária de 2.200 calorias, esse paciente ele estava em um déficit calórico de 500 calorias, certo? Se eu diminuo essa ingestão energética dele, se eu reduzo as calorias da dieta,
eu aumento esse déficit calórico. Então, se esse paciente com um gasto energético de 2.750 calorias, ele ingere por dia 1.750 calorias, agora ele não está mais em um déficit calórico de 500 calorias. Ele vai estar em um déficit calórico de 1.000 calorias, certo? Por que essa estratégia é interessante? Porque nesses momentos onde ele vai precisar sair do plano alimentar, onde ele vai precisar fazer esses almoços executivos, o impacto desse aumento na ingestão de calorias não vai ser tão nocivo, não vai ser tão negativo, porque o déficit calórico proposto ele vai ser maior. Vamos ver isso em números nos próximos slides. Mas uma visão importante que o nutricionista ele tem que ter é uma visão geral, inclusive no médio e longo prazo. Porque quando a gente coloca a nossa mentalidade somente ali na ingestão energética diária e no gasto energético diário, né, essa conta ela não vai fechar. Então trago aqui essa analogia da teia de aranha. A gente tem que ver o plano alimentar do nosso paciente, a proposta de déficit calórico, até mesmo a proposta de superávit calórico para o nosso paciente no médio e no longo prazo, de forma semanal, de forma mensal. Né? Ninguém emagrece em um dia. Ninguém ganha massa muscular em um dia. Então a gente tem que analisar a semana desse paciente. E esse raciocínio aqui ele vai fazer bastante sentido na hora de ajustes como esse. Então a gente não vai olhar esse plano alimentar de forma diária, como se fosse somente um fio da teia de aranha. A gente vai olhar a teia de aranha de forma completa. Tudo bem? Então, nesse caso, já com esse déficit calórico maior, a ingestão semanal dele vai ser de 12.250 calorias, mas o gasto semanal a gente vai aumentar para 19.250 calorias, gerando agora um déficit calórico semanal de 7.000 calorias. Tudo bem? Agora, uma vez que a gente aumentou esse déficit calórico, a gente precisa associar isso com essa refeição livre. Tudo bem? Principalmente com essa refeição que ele está fazendo com os clientes, que, de certa forma, impactou bastante no resultado dele nessa segunda consulta. Então, vamos enxergar isso em números, tá bom? Nesse caso, a gente vai precisar entender muito bem como que está funcionando esse almoço na rotina do nosso paciente. Né? Exatamente o que ele está comendo, quais são as opções, quais restaurantes ele frequenta, para que a gente consiga associar essa ingestão com o déficit calórico. Né? Não basta a gente simplesmente aumentar o déficit calórico sem saber exatamente o que ele está comendo nesses momentos de reunião, nesses momentos mais executivos. Então vale muito a pena, em casos como esse, Nutri, você investigar com o seu paciente. Beleza, fulano, então você vai sair para almoçar com o seu paciente 1, 2 vezes por semana. E o que vocês comem? Né? Qual o tipo de restaurante que vocês frequentam? Trouxe aqui um exemplo de um prato típico de restaurante, uma parmegiana com arroz branco com batata frita. Geralmente, óbvio que isso vai variar bastante, a gente encontra em um prato como esse 1.000 calorias. Né? Se a gente, a partir dessa nova proposta de déficit calórico de 7.000 calorias de déficit calórico semanal, se ele adicionar um almoço completamente diferente fora da proposta, um almoço como esse da parmegiana de 1.000 calorias, isso não vai comprometer tanto assim o déficit semanal. Né? Anteriormente, lembra só, a gente tinha calculado para o nosso paciente, para esse paciente, um déficit semanal de aproximadamente 3.500 calorias. Agora, a proposta é um déficit semanal de 7.000 calorias. Então, se ele adiciona um almoço de 1.000 calorias, isso vai impactar no déficit proposto, mas ainda assim, esse déficit ele vai estar maior do que o proposto anteriormente. Então, a chance desse paciente emagrecer mesmo fazendo esse almoço executivo é muito grande. Né? Nesse caso, essa refeição não vai impactar de forma tão expressiva no resultado desse paciente. Trago aqui um segundo exemplo. Digamos que esse paciente ele relate para você que ele não faz um almoço parecido com uma parmegiana com arroz branco e batata frita. Ele realmente vai ali num restaurante mais tradicional, um restaurante brasileiro, ele come uma feijoada. Feijoada completa, acompanhada de refrigerante, né, banana, sobremesa, tudo isso. Em uma refeição como essa, como vocês podem ver aqui ponto a ponto, é possível que o paciente ele faça a ingestão de 2.000 calorias. Mais uma vez, quando a gente aumenta a proposta do déficit calórico, ele adicionar uma refeição de 2.000 calorias não vai impactar tanto assim, porque o déficit calórico semanal
ele vai continuar ali de aproximadamente 5.000 calorias, tudo bem? Então, utilizando essa estratégia de aumentar o déficit calórico semanal, esse momento de refeições, no caso dele, né, refeições mais livres relacionadas a trabalho, não vai impactar tanto assim no resultado dele, tudo bem? Mas um outro ponto importante aqui, Nutri, é possível que quando ele faça essas refeições, ele não faça somente uma. Né? No caso desse meu paciente, e aqui eu já estou saindo, né? Exemplos anteriores que eu dei, eu saí da realidade desse paciente até, como eu falei, no intuito de explicar de uma forma mais geral e de uma forma mais lúdica o contexto para vocês, até para vocês basearem as suas estratégias nessa explicação. Não posso pegar só um caso específico, até porque os casos que vocês vão pegar no dia a dia são diferentes desse caso aqui específico. Então, eu estou usando esse exemplo como um gancho, mas estou trazendo uma visão mais geral. Digamos que esse paciente ele faça um almoço parecido com essa feijoada que eu trouxe aqui, só que ele não faz só o almoço com esse cliente. Ele faz um jantar também que é muito parecido com o almoço. Né? Isso é comum quando, por exemplo, o paciente viaja. Ele viaja a trabalho, ele passa ali o tempo com o cliente, ou às vezes ele visita mais de um cliente nessa mesma situação de precisar fazer uma refeição junto e tudo mais, ter uma conversa mais executiva. Então é possível que esse paciente, dependendo da semana, ele faça mais de uma refeição como essa. Né? Trouxe um exemplo, caso ele tenha feito ali o almoço e o jantar com essa mesma ingestão energética. Aí esse déficit calórico semanal já cai para 3.000 calorias. Ainda assim, Nutri, está bem parecido com o que a gente tinha proposto, o que eu tinha proposto para ele lá no início. Tudo bem? Então, ainda assim, fazendo 2 refeições como essa, esse paciente teria um resultado interessante de emagrecimento. Mas é uma atenção que nós temos que ter, porque digamos que esse paciente continue fazendo mais refeições livres do que o proposto. Digamos que ele realmente saia bastante do plano alimentar. Se esse déficit calórico semanal tiver aqui em torno de 1.000 calorias, 500 calorias, já é um déficit semanal bem pequeno, entendeu, Nutri? E o porquê que isso não é tão interessante? Porque esse paciente não vai ver resultado, com um déficit calórico semanal tão pequeno. Se ele não está tendo resultado, a chance dele se desmotivar, parar de seguir aquele plano alimentar é muito grande. Então é interessante você não deixar esse déficit semanal cair muito, tudo bem? Se esse paciente está com essa rotina de fazer muitas refeições, você tem que ter uma conversa com esse paciente, saber o que ele pode fazer, encontrar junto com ele uma alternativa, né, para tentar diminuir a ingestão energética nesses momentos, por mais que sejam momentos executivos, momentos de trabalho, porque senão você vai ficar perdendo seu tempo acompanhando aquele paciente não vai ter resultado, vai continuar indo na sua consulta sem ter resultado, porque de fato ele não está conseguindo ajustar o plano alimentar na rotina. Então você tem que ter essa conversa também importante com o seu paciente, uma conversa mais incisiva, para ele entender que você não vai conseguir resolver completamente a vida dele através do plano alimentar se ele não estiver disposto também a ajudar nesse processo, tudo bem? Então não é só uma questão de, se o paciente vai comer isso, se ele tem que comer isso, eu vou precisar dar meu jeito de ajustar a dieta. Isso não vai acontecer na maioria das vezes, você não vai conseguir solucionar 100%, então é importante você ter essa conversa com o paciente. Como a gente viu, dependendo da situação, aqui, por exemplo, a gente até consegue controlar, aumentando o déficit calórico diário. Mas se ele começar a exagerar nessas refeições, realmente foge do nosso controle. Beleza, Nutri? E, mais uma vez, uma ideia importante aqui dessa aula 97 é você entender que esse acompanhamento de emagrecimento, até mesmo em um outro contexto, né, de ganho de massa muscular, por exemplo, você tem que enxergar a estratégia, o déficit calórico semanal, o superávit calórico semanal, né, priorizar o semanal ao invés do diário, porque em um dia não acontece transformação significativa no nosso corpo. Então, se você vai calcular o déficit calórico para aquele paciente, vai precisar fazer um ajuste em uma situação como essa, você dá uma afastada, dá um zoom out e olha de forma global. Não olha só para aquele fio da teia de aranha, olha para a teia de aranha inteira para que você consiga fazer um ajuste mais assertivo, certo? E então, seguindo aqui um passo a passo, o que você pode fazer em uma situação como essa, né? Tornando isso aqui mais resumido. Você vai precisar entender essa ingestão
energética com o gasto energético do paciente de forma semanal, né? Não focar somente em algo diário. Entender também essas refeições que ele está fazendo fora da proposta, né? No caso aqui desse paciente, esses almoços executivos que ele anda fazendo, como que está esse controle de calorias, que alimentos são esses, né? Qual a frequência, tudo bem? Como eu já coloquei, né, para vocês, calcular de forma semanal e não diária e avaliar também, né, o aumento do gasto energético. Por que eu falo isso? Porque eu trouxe uma situação onde até aqui eu expliquei como se esse paciente não tivesse, né, a intenção de aumentar o gasto energético. Não é isso? Então, a gente não falou em momento nenhum aqui desse paciente aumentar o gasto energético total através do exercício físico. E essa também é uma possibilidade. Imagina, essa imagem aqui é igual ao slide anterior, né? Uma vez que o paciente está fazendo muitas refeições livres e esse déficit semanal caiu para 2.000 calorias, esse paciente ele pode se policiar para aumentar o gasto energético semanal, como através do exercício físico. Então você pode também chegar nesse acordo com o paciente. Se esse paciente está falando para você que realmente todas essas refeições que ele está fazendo são importantes para o trabalho dele, a gente pode ir por esse outro caminho. Beleza, você pode ingerir, né? Mas você vai precisar também aumentar esse gasto energético semanal. Como que a gente vai fazer isso? Através da atividade física. Então eu dei um exemplo aqui de um aumento do gasto energético semanal através de uma corrida que equivaleria ali a 2.000 calorias. Então a gente, colocando isso no final, nessa conta final aqui da nossa balança, esse déficit semanal já voltou para 4.000 calorias, que já é um número interessante para resultados de emagrecimento, entendeu? Então, mais uma vez, eu trouxe aqui um raciocínio baseado na semana e não em um dia. Essas 2.000 calorias, você pode dividir com ele de forma diária, convertendo isso para tempo na esteira da academia, por exemplo, mas o mais importante aqui é ter essa visão global, uma visão semanal desse déficit calórico. Certo, Nutri? Fez sentido para vocês? E no início dessa aula, eu pedi para vocês focarem nessa informação aqui, que é o paciente relatar muita fome. Tudo bem? Quando você faz uma alteração dessa no plano alimentar do paciente, ou seja, eu saí de um déficit calórico diário de 500 calorias para 1.000 calorias, é bem possível que esse paciente passe a sentir mais fome. É bem possível e provável, considerando que ele já relatava desde o início sentir muita fome, né? Então, na próxima aula, na aula 98, eu vou trazer para vocês como que nós podemos, né, transformar esse déficit calórico de 500 calorias por dia em 1.000 calorias por dia sem comprometer tanto, né, a adesão à dieta, sem que esse paciente sinta muita fome. Tudo bem? Então a gente vai trabalhar bastante com escolhas estratégicas dos alimentos para que esse paciente tenha uma redução na ingestão energética, mas não sinta esse impacto, né, na saciedade, no aumento do apetite. Até porque, como eu já falei nessa aula de hoje, eu sempre falo, a base para o emagrecimento, obviamente, é o déficit calórico, mas associado com a adesão. Não adianta a gente simplesmente enxugar, restringir as calorias para esse paciente se ele não vai conseguir sustentar aquela dieta. Então a gente vai focar nessa parte da escolha dos alimentos na aula 98, beleza? E realmente eu vou me basear no que eu fiz nesse caso específico do paciente em relação à escolha estratégica dos alimentos. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Realmente espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se esse conteúdo te ajudou, já deixa o like aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo do vídeo e não deixe de seguir lá no Instagram, @escola da Nutri Esportiva. Lá tem conteúdo diariamente sobre hipertrofia, sobre emagrecimento, como que você pode, né, estratégia que você pode utilizar para atender com segurança, entregar os melhores resultados para os seus pacientes. E se ficou alguma dúvida, pode mandar também lá no direct do Instagram, beleza? Reforçando o nosso propósito, a nossa bandeira principal aqui na Escola da Nutrição Esportiva, aprender, estudar, né, aplicar isso no nosso dia a dia de consultório com os nossos pacientes e dessa forma transformar vidas. Para aprender, o único método infalível que existe é esse aqui, não tem jeito, tá? Bundinha na cadeira. Então, muito obrigado, a atenção de todos vocês até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau.